Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Yeah! Então eu sou a Lisa, para quem não sabe. E é isso. Sou artista e é por aí. E eu faço comics. Então esse é o tema do vídeo de hoje, webcomics. Para quem não sabe o que são webcomics, então vou explicar. Webcomics é banda desenhada que posta-se online. Só. É a única coisa. Pode ser banda desenhada, pode ser mangá, qualquer tipo de banda desenhada, qualquer tipo dessa mídia que seja postada online e não de forma física, como geralmente é feito ou como tradicionalmente é feito. Então isso, o nome disso é webcomics. Por aí. E então, as webcomics podem ser postadas em vários lugares, tanto em redes sociais como Twitter, Instagram, Tumblr. As pessoas ainda usam Tumblr? Eu não sei se as pessoas ainda usam Tumblr. Enfim, tem esses todos, ainda tem o Pixiv, que é japonês, ainda tem acho que no DeviantArt também posta, mas dá um pouco medo lá. No ArtStation eu não sei, lá geralmente não essas coisas não. E claro que também tem as plataformas que são realmente viradas para isso, como o Tapas e o Webtoon. Nesse caso eu vou estar a falar do Webtoon dessa vez, não do Tapas, porque o Tapas eu ainda não posso falar do Tapas porque ainda não comecei a postar lá. Mas é isso. Então eu vou falar um pouquinho do meu processo criativo para o Webtoon. É isso. Então, o que vocês estão a ver aí é um storyboard. Eu vou explicar um pouco o meu processo criativo, porque esse vídeo vai ter 3 partes. O meu processo criativo para eu fazer a minha comic vai ter como postar uma webcomic. Eu vou falar mais para o Webtoon, mas isso tudo também aplica-se para o Tapas. O que é que tens que ter para começar uma webcomic? E no final eu vou-te dar algumas dicas, que se eu tivesse essas dicas, quando eu comecei eu acho que a minha vida seria um pouquinho mais facilitada, para ser bem sincera com vocês. Mas enfim, não é a vida é mesmo assim. Ok, vamos começar com o meu processo de criação. Eu posso dizer que o meu processo de criação tem 5 fases. Isso é chuva? Eu amo chuva. Enfim, eu tenho que concentrar, mas não me concentro. Concentração, tenho que explicar para as pessoas. É que eu quis começar a falar de webcomics porque é um tema não tão falado na comunidade, estão a ver? Não é algo que as pessoas estão sempre a falar como é que se produz. Foi difícil para encontrar. Principalmente em português, esse conteúdo em português quase não tem. Em inglês é muito mais simples de encontrar, mas imagina quem quer começar a postar, principalmente no Tapas. No Tapas é que dá para postar em português, no Webtoon só se posta em inglês. Por isso que eu quero traduzir a minha para inglês, para português e postar no Tapas. Não sei quando eu tiver tempo eu quero começar a fazer isso. Porque, acho que todo mundo poderia ter acesso à minha comic e nem todo mundo tem, porque nem todo mundo tem essa vontade ou não consegue aprender inglês, é um pouquinho mais difícil para entender uma língua. É completamente normal. Então, o meu processo de criação. O meu processo de criação começa tudo começa tudo no papel e vocês não viram isso. Então, eu começo tudo no papel para eu criar a minha comic. O script ou plot, que é o que eu escrevo, a forma como eu escrevo o episódio. Geralmente eu escrevo por frases. No caso desse episódio, o script foi tipo a Crane contra a Tulip, que são minhas personagens. A Crane contra a Tulip, a Crane tem que levar a Pupi para casa e a Tulip vai para o trabalho depois disso. E depois eu tenho que fazer várias ações em torno dessas poucas ideias ou dessas poucas frases. Exatamente. Então, isso é o script. Depois do script vem o storyboard, que é o que eu estou a fazer aqui. Eu faço primeiro 2 mini storyboards no papel, porque eu me sinto muito mais à vontade em criar comics no papel. Então eu começo no papel. E depois de eu criar essas coisas todas, eu passo todas elas para o digital. Faço o storyboard no digital, onde eu vou ver o espaçamento entre as folhas, mais ou menos o tipo de coisas que eu quero que o personagem tenha e tudo mais. Eu vou tratar da anatomia. Depois de tratar dessa parte, eu começo depois do storyboard, que é tipo, não tem anatomia nenhuma de storyboard, é só tipo
Só o autor é que entende geralmente o storyboard. Mas depois disso vai ser um sketch um pouquinho mais fácil de entender, se posso assim dizer. É um sketch que quase todo mundo vai entender. E é isso. O sketch geralmente é mais fácil as pessoas entenderem, porque eu já vou pôr um pouquinho das expressões faciais dos meus personagens, os cabelos, algumas as roupas que eles vão usar. Então essas são as coisas. Depois disso vai ser... eu vou pôr os quadros. E eu vou separá-los em... Os quadros, cada quadro, não é? E eu vou separá-los em diferentes partes, tipo... eu vou separar, tipo, aqui tem um quadro e eu vou separar esse quadro em... Vários quadros em... Estou complicada para falar assim. Eu sempre esqueço. Sim, em pastas. E assim vai ser muito mais simples eu colorir e tudo mais. Depois de eu separar em pastas, eu pego um quadro. Nesse um quadro, depois eu vou para o primeiro quadro e aí eu vou começar a ver as coisas. E claro, o storyboard vai mudando, as poses vão mudando dependendo do que eu quiser fazer. Porque as coisas realmente mudam. Se vocês pegarem esse storyboard e compararem com o resultado final, já postei o capítulo, foi 9.1, vocês vão ver claramente que há muitas diferenças. Muitas diferenças. O último quadro não era para ser aquele quadro. E por aí. Tem alguns quadros que eu tive que adicionar para dar um pouco mais de movimento. Eu ainda estou a aprender. Eu estou aqui, mas eu ainda sou um pouco principiante mesmo. Eu ainda estou a aprender várias coisas, ainda estou a aprender como é que eu quero colorir os quadros. Então é uma questão de experimentar mesmo. Sim, tu vais estudando os outros webtoons, vais estudar. E é isso. Então eu decidi ter uma história um pouco mais corrida, eu poderia ter decidido outra coisa, mas isso eu vou guardar mais para o final do vídeo, quando eu vou dar as dicas sobre a criação do conteúdo, né? Aí. Depois eu pego um quadro, não é? Nesse um quadro eu vou fazer o quê? Por quadro vai ter 3 etapas. Um sketch melhorzinho, que é onde eu vou seguir com a line art. Uma line art e as cores, exatamente, as cores e o background ou cor. Dependendo da minha vontade, eu ponho o background, que é onde eles vão estar a posicionar, ou ponho uma cor se eu tiver com preguiça. Sim, criadores precisam trabalhar com o tempo e com a preguiça, né? É muito complicado. Sim, e eu acho que é no máximo isso. Agora vocês estão a ver, eu estou a pôr cada quadro, estou a separar os quadros em pastas. O Clip Studio Paint, que é o aplicativo que eu uso, ele faz isso já de forma automática, mas nem todos fazem isso, então depende muito do teu aplicativo, como é que tu ages com ele. Tem pessoas que usam o Clip Studio Paint, que é muito bom, tem pessoas que usam o Mediabang, tem outros que usam o Mediabang da Jump, tem outros que usam o Procreate, tem pessoas que usam mesmo o Photoshop, mas eu prefiro o Clip Studio Paint porque ele já tem todas as funções que são necessárias para fazer uma cómica. Eu acho que é isso. Agora vocês vão ver o meu processo de finalização novo, porque eu estou a testar um novo processo de finalização que eu aprendi nos últimos dias. Então vocês vão ver a fazer os três primeiros quadros do capítulo 9.1. Enquanto isso eu vou estar a explicar um pouco sobre as outras coisas, senão não vai ter tempo de explicar tudo. Eu tenho que dividir as coisas. Qualquer coisa, se vocês quiserem mais detalhes sobre o processo de produção, tipo a fazer um quadro só, e eu a explicar tudo, tintim por tintim, como é que acontece. Eu a explicar, não é? Coisa. Mas vocês vão ter... Olha, esses momentos são quando o Clip Studio Paint se parar do nada, é porque ele está a salvar, ele salva as coisas automaticamente. É muito bom, porque ele ajuda muito, mas depois eu salvo mesmo as coisas, porque... Eu acho que eu vou começar já a dar uma dica, pelo menos. Salvem, todos os quadros que vocês fizerem, salvem, porque os aplicativos são muito perigosos. Enfim. Ok, como começar? Primeiro, não é? Tu tens que ter a tua história em mente. Não pode só, não quero fazer isso. Depende também muito do tipo de comic que tu queres fazer. São aquelas comics do estilo 4-coma, que são tipo 4 quadros ou 5 quadros, que são atividades do teu dia a dia, como uma espécie de diário. Pessoas que fazem são a Cassandra faz isso. Temos a... Olha só, eu sempre esqueço o nome das pessoas quando eu estou aqui a fazer as coisas. Mas tem muitos artistas que fazem... o Shen, por exemplo, também faz as coisas assim.
o Shen Comics. Tem bué pessoas que fazem assim, que é coisa muito simples mesmo. Que são 4 quadros, então ele tem que resumir o máximo em 4 quadros. E é geralmente coisas que acontecem no dia a dia, então não tem que ter algo linear. Mas se tu queres uma história linear, escreve a tua história linear, faz o teu plot. O que é que vai acontecer no fim, no início, o que é que vai acontecer no fim, o que é que vai acontecer no meio, como é que eu vou fazer a história, como é que coisa, ok? Essa é a primeira parte. Escreve realmente bem a tua história. Entenda o que é que tu queres fazer com a tua história. Não veja, não, mas entenda o que queres fazer com a tua história e entenda os teus personagens também. Por aí. Essa é a primeira parte para tu começar a fazer. Segundo, não tenhas medo, vai na aventura. Não, mas eu não tenho um bom estilo. Mas eu não tenho uma mesa digitalizadora. Teve um Webtoon Original. Se quiserem mais que eu fale mais sobre o Webtoons em detalhes, podem pedir nos comentários, eu vou fazer outro vídeo. Mas só se vocês quiserem. Porque às vezes eu posso estar a falar e vocês não querem saber disso, vocês querem só ver speed paint de personagem. É isso, mas enfim. Então é isso. Tem um título e uma sinopse, ok? Um título e uma sinopse para a tua webcomic. Entenda as regras do site que tu vais postar, principalmente se for um site assim mais sério como o Webtoon. O Webtoon, que tem na parte do Canvas, o Webtoon Canvas, ou no Tapas. Então tu vais pegar e... Sim, vamos fazer aí, veja como é que funciona o site, quais são os tamanhos das folhas, como é que os métodos de quadrinização. Vais fazer as folhas. Eles têm, no Webtoon, por exemplo, eles têm uma parte de formulário onde explica mais ou menos. Formulário não, é tipo, mostra qual é o género que tu queres fazer. Lembra, foca-te no género, porque tu queres coisas por causa do público-alvo, não é? Então foca-te no género que tu vais querer fazer. No fundo é isso. Tem a thumbnail que é a coisa do episódio, que é tipo a tua capa. Tem uma capa lá pronta, de acordo, porque o site vai dar sempre todas as coisas. Mas procura no site, vai no site e entende como é que as coisas funcionam. Tenta criar a comic, mesmo assim. Entra no site e põe criar comic, ok. E vê como é que as coisas funcionam. Lá sempre tem as coisas. Ok. No Webtoon é muito simples. No Tapas é um pouco complicado, por isso que às vezes eu fujo de postar em português, porque no Tapas é complicado, mas não tem a restrição de língua. Infelizmente o Webtoon ainda não tem em português, mas quando tiver vou ficar tão feliz. Porque eu gosto mais também da interface do Webtoon. Gosto bastante da interface do Webtoon, ela é muito bonita. E eu acho um pouquinho mais organizada na minha cabeça, mas pode variar de pessoa para pessoa, né? Por aí, eu amei fazer esse quadro da Cray. Eu amo a Cray. Todo mundo ama a Cray, não sei o que acontece, todo mundo lhe ama. Então por aí. Para começar é só isso. Tem as tuas coisas e tudo mais. Tu não precisas de uma mesa digitalizadora para começar a fazer isso, ok? Tu podes começar no papel, simplesmente assim. Eu tenho alguns webtoons, tanto do Canvas, que é a versão que tu podes postar, tanto como o Original, que tu podes dar a tua coisa e ser pago por isso, tipo, com o Original tu pode ser pago, tá a ver? Pelo que tu estás a fazer, então eles te pagam para fazer as comics. Pode ser convidado por um editor ou dar a tua comic para o Webtoon para ver se eles aceitam se realizar a comic por aí. Então é só vocês continuarem aí. Desculpem o barulho. É sempre assim, quando eu venho gravar gostam de fazer barulho. Enfim. Eu ia falar o quê? Sim, então eu falei. Então no Canvas é um lugar bem fixe, bem acolhedor. As pessoas também que gostam lá são boas. Então se tu sabes minimamente inglês e tudo mais, vai lá. Mas não te preocupes, tu podes digitalizar, tem várias formas. Até eu posso ensinar. Eu estou aqui para ensinar. Se alguém estiver realmente interessado nessas coisas sobre comics, como produzir, como fazer uma comic sem ter uma mesa digitalizadora ou através do tradicional, será que as pessoas vão gostar? Eu posso explicar, eu entendo como é que essas coisas funcionam. Eu já postei comics há muito tempo atrás, já não posto assim, porque agora tenho digital, então facilita a minha vida. Mas tu podes fazer sim, basta ter lápis e caneta, é só isso. Inclusive tem um Webtoon Original que eles pagam realmente para isso, mas já acabou esse ano.
terminou a história. Fiquei tão triste quando terminou. E o webtoon é 100% feito a lápis. E as pessoas liam, tipo, tinha muitas visualizações, as pessoas realmente gostavam, era muito boa a história, tão fofa aquela história, eu esqueci. Eu não vou deixar os links na descrição de tudo que eu falar aqui, em tudo que eu falei aqui eu vou deixar alguns links na descrição, vou deixar o link do webtoon, do Tapas, vou deixar o link da minha comic para vocês irem lá ver. Vou deixar o link dessas comics a lápis para vos dar motivação para continuar, porque às vezes só precisamos um pouco de motivação, sabem? Por isso acho que foi uma das comics que me fez. Epa, se eu tenho digital, se a pessoa com lápis está conseguindo, então eu com digital não vou conseguir. Por quê? Porque as coisas vão com o tempo, sabe? Uma coisa. Tenham folha de personagem. Vocês não estão a ver aí, mas eu tenho. Tenham uma paleta para o vosso personagem. Tenham uma coisa onde tem... Vocês podem pensar que vocês sabem o vosso personagem. Mas ele não vai sair todos os dias igual, todas as horas igual. Se tu não tiveres uma folha de personagem, isso é uma das dicas que eu dou. Tenha uma folha de personagem. Mais uma coisa. Tenha público. Arranja algumas pessoas, vai arranjando pessoas, vai cativando pessoas a irem ler a tua comic em outras redes sociais. Faz fanarts dos teus personagens, porque assim as pessoas vão gostar um pouco mais dele. Conta com a ajuda dos teus amigos também. Tá? É por aí, tipo, teus amigos estão aí para te apoiar. Se realmente forem teus amigos, vão estar aí para te apoiar para a tua comic, em tudo que tu vais fazer. Quando é uma comic nem sempre é fácil, demora. Eu, por exemplo, eu posso demorar quase uma semana, dependendo do tipo. Essa aqui, por exemplo, eu demorei uns 4 dias para fazer. Sem contar com o storyboard e tudo mais, 5 dias para fazer. Eu demoro para desenhar tipo uns 20 painéis, eu demoro 2 a 3 dias. E para escrever o roteiro eu posso demorar um dia inteiro, tipo, porque os balões, as falas, não é que eu ponho só no final. E a outra dica, se tu queres cortar a comic, porque eu faço ao comprido para depois cortar, porque assim tu tens uma visão mais ampla. Nunca façam quadro por quadro, façam sempre ela ao comprido, é muito melhor, confia em mim. E aí podem cortar no site Cropping, muito simples, e tem o link na descrição. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu gostei de fazer o vídeo, eu espero realmente que vocês tenham gostado, eu fiz com muito amor, carinho e dedicação. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma semana incrível e possam ter um momento incrível com as vossas criações.